e que nada te detenha, e humildes pedimos a ti, ó Pai, teu auxílio, que sigamos unidos, sem desvios, agradecidos, nos proteja, que assim seja. Fonte de luz, paz e amor em Jesus. Fonte de luz, paz e amor em Jesus. Com amor enfrentado, com a paz abranda os temporais, com a fé que sustenta e que nada te detenha, e humildes pedimos a ti, ó Pai, teu auxílio, que sigamos unidos, sem desvios, agradecidos, nos proteja, que assim seja. Fonte de luz, paz e amor em Jesus. 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 Boa noite a todos. É um prazer, novamente, nessa segunda-feira, estar aqui recebendo vocês e com vocês todas essas energias de carinho que vocês trazem para casa, né? E que nos envolve. Nós vamos nos envolvendo um ao outro. E por isso que a segunda-feira é tão positiva, né? Sempre dá certo de chegarmos até a casa de paz e amor. Essa é a verdade. Na noite de hoje, nós vamos, primeiramente, falar sobre os 2 eventos que o Paz e Amor está divulgando, porque nós temos eventos mensais, bimestrais, para juntar os recursos para manter a casa, né? Manter a casa são as despesas, funcionários, limpeza, papel higiênico, água e etc. Tudo que uma casa precisa para funcionar como a nossa, que não para, né? Tem trabalho todos os dias, de segunda a segunda, 3, 4 vezes por dia, né? Então, é muito importante a participação nossa, minha, do público, nesses eventos. São esses eventos que nos ajudam a arrecadar. Então, mais uma vez, nós vamos está falando sobre a Noite da Pizza. A Noite da Pizza vai ser dia 5, que é sábado que vem. É isso mesmo? Sábado que vem. Dia 5, que é sábado que vem.
E o local é o mesmo que a gente está fazendo os eventos ultimamente. É no Salão de Festa Sampaio Moreira, aqui na Rua Vilela 892. 892. Os convites estão na livraria. Uma reunião de colegas. A gente vai para lá e encontra os amigos do Paz e Amor, né? É um dia de festa, a gente bate papo, conversa bastante, come muito, quem gosta de pizza, e depois contribui. Esse é o ponto importante, né? Dar a nossa contribuição para que a gente consiga continuar com nossos trabalhos. Então, pedimos para vocês ficarem atentas. Quando a gente faz um evento assim, a gente já tem assim, precisamos de tanto público que é para valer a pena fazer realmente o evento e dar o resultado que a casa precisa. Tá bom? Vamos contar com vocês? Vamos? E é uma noite gostosa, gente. É uma noite gostosa. Vamos encontrar os trabalhadores. Aqui tem um monte que vão. Da casa e bater papo fora da hora de trabalho aqui, que aqui não dá, né? A gente chega, tenta fazer uma fofoca, mas não dá tempo. Mas lá dá tempo de fazer. Tá bom? Não se esqueçam, é sábado que vem. Essa semana tem que acabar esses convites que ainda estão parados aí na livraria. Então, força, gente. Traga o seu companheiro, o seu colega, que ainda não é espírita, porque assim ele já vai entrando na casa, conhecendo o pessoal. Isso é muito importante também, né? Certo? Ok. Outra coisa que nós temos o mês que vem, mas já estamos divulgando, é que o mês que vem tem a festa da Caspage, a festa julina. Tem alguém aqui que não sabe o que é a Caspage? Todo mundo sabe? É a nossa casa co-irmã, que tem trabalhos similares aos nossos, inclusive com crianças, evangelização, atendimento a assistidas, só que ela é em Guaianazes. E muitos trabalhadores da nossa casa trabalham lá também. Sai daqui e vai ajudar lá. E os trabalhadores de lá também, que já se desenvolveram e já estão tocando grande parte do trabalho. E eles fazem, para as crianças, uma festa bem grande, bem bonita, todo ano, festa julina, né? Então, eles nos pediram para arrecadar prendas. Prendas para sorteio, para pesca, para tudo de festa julina. Até o dia 10 de julho. Tá? A festa vai ser dia 12 de julho. Quem tiver condição de ir, tudo, está convidado. É uma festa julina agora, no caso, né? A festa é dia 12 e as prendas serão arrecadadas até dia 10? É dia 10 e tem a caixa aqui na livraria. A caixa, tá. As prendas são arrecadadas até o dia 10, porque tem que levar tudo lá para Guaianazes, e dia 12 tem a festa. O horário da festa, vamos ver se tem aqui, deve ter. Não tem horário. A partir das 9 horas da manhã. É uma festa para adultos e crianças, mas principalmente voltada para as crianças, por isso que é durante o dia, não é à noite. Tá bom? Ok? Por favor, prendas, tragam cada um presentinho e divulga. Tem gente que mora por lá e tem a oportunidade de ir, e é uma festa muito, muito legal. Tá bom? Muito obrigada. A parte de divulgação, o Wagner falou, olha, para aí que é para o pessoal gravar, porque essas já estão em cima da hora. Depois a gente fala as outras necessidades. Ok? O trabalho de hoje vai ser sobre o capítulo 10, 25, 27, item 9 do Evangelho. Quem vai fazer a leitura do Evangelho é o senhor Antônio Carlos. As vibrações gerais é a Fátima Nunes. As vibrações da água e prece final, a Marisaura. O tema da palestra vai ser sobre o livro Nosso Lar. E o nosso expositor, nosso colega de trabalho, Reinaldo Sena. Eu desejo um trabalho maravilhoso para todos.
Nunca se esquecendo que a partir de agora vocês devem elevar seus pensamentos, tirar as preocupações e se ligar na palestra, nas orações e nas vibrações. Que seja um trabalho feliz e vocês tenham uma semana muito feliz. Muito obrigada. Tudo bem? Então, tá bom. E o nenê? Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27, Pedi e obtereis. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela, Por ela, nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli. Por que não fez? O homem perde muito tempo sobre a terra, estaciona por longos anos à margem da estrada que lhe compete percorrer, distancia-se de suas possibilidades, vê passar a juventude, assiste ao declínio das forças físicas, prepara-se a vida inteira quase para o que nunca fará. Quando acorda do seu estado letárgico, os seus dias no corpo escasseiam. Não tem mais o vigor de outrora e a paisagem em torno já não é a mesma. Quer retroceder, correr atrás do sonho que agora observa pelo retrovisor da existência, mas não pode. Lamenta-se inutilmente. Por que não fez no exato momento em que tomou consciência da necessidade de fazer? Amigo Mestre Jesus, que este amor incondicional que vibra do vosso coração possa tocar-nos a todos, permitindo que tenhamos uma semana de paz, saúde e muita harmonia. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possa conduzir as nossas palavras nessa noite. Primeiro agradecer, a Heleninha, a equipe, pelo convite, e assim, na verdade é um desafio, Falar do nosso lar, a gente sempre ouve falar, sempre vê as pessoas fazendo palestra. Estava comentando com a Marisaura, eu comecei a reler o livro quando a Heleninha convidou, era como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Falei, deixa eu ler ele sem o que eu já vi, para ver tudo de novo. Só que não precisa fazer isso. A gente vem estudando constantemente, vem aprendendo sobre a doutrina constantemente, e esse é um livro primeiro, Porque das 16 obras que o André Luiz fez, o livro Nosso Lar, ele foi o primeiro, dos que retrata a vida no mundo espiritual. E aí a gente fala, é o primeiro. E quando André Luiz escreveu, é engraçado que parece que ele não era médico, era como se ele fosse repórter, porque ele era totalmente curioso, ele saía perguntando tudo, saía querendo entender tudo, e você vê os detalhes que ele tem no livro, os detalhes que ele traz para nós,
dessa vida no plano espiritual. Mas não vamos dar spoiler, não. Vamos começar, né? Esse livro, o Nosso Lar, ele começa com um detalhe da vida da qual todos nós vamos passar. Ele começa num desencarne. André Luiz desencarna e, com tudo que ele fez aqui enquanto encarnado, ele acorda no plano espiritual no umbral, né? A gente costuma falar, que eu costumo brincar com o pessoal aqui nos cursos, principalmente, que quando eu morrer, eu vou para o céu, né? No meu desencarne eu vou para o céu. Nós vamos para o céu? Todo mundo quer ir para o céu? Não sei se o céu de vocês é o mesmo que o meu, mas o meu céu é o centro espírita do umbral. É para lá que eu quero ir direto. Porque quando a gente vê tantos relatos de espíritos acordando no umbral, perdido, né? Então eu já falo, ó, vamos tentar fazer o máximo possível para ir para o centro espírita do umbral. Esse é o meu céu. Os outros a gente tenta chegar depois. A gente vai até falar de outros céus por aí. Mas, em se tratando aqui de André Luiz, né, ele não foi um espírito ruim enquanto encarnado. Ele foi médico, pai de família, bem-sucedido aos olhos do mundo. E desencarnou no umbral. Por quê que André Luiz desencarnou no umbral? A gente fala tanto de ir para o umbral, da pessoa que fez tanto bem, e olha o que... Nós vamos até falar um pouco disso mais para frente, né? Olha o que André Luiz virou para nós, né? Quem estuda realmente, que é a gente falando, Nosso Lar é um livro como se fosse o beabá, é aquela cartilha para você aprender a ler, sabe? Aquele caderno de caligrafia que você faz a letrinha pequena, vai lá em cima, volta. Nosso Lar é mais ou menos isso. Porque quando chega em mecanismos da mediunidade, Evolução em 2 Mundos, que aí é como se já estivesse fazendo uma pós-graduação, né? Como se já estivesse querendo ser PhD em algum assunto, ou no assunto, no caso, Espiritismo. Porque ele evolui muito. No próprio Mensageiros, quando ele trata muito de mediunidade, fala dos médiuns falidos principalmente, ele já tem uma evolução. Mas aqui, né, no Nosso Lar, é o começo, é um livro gostoso de ler, e ele traz muitas lições, né, principalmente dele, né? Então, vamos lá. No desencarne de André Luiz, ele era médico, só que ele era um médico muito materialista, totalmente negligente com a saúde, não estava nem aí para a espiritualidade. Ele desencarna para ele de forma inesperada e vai para o umbral. Ele chega no umbral na condição de suicida indireto. Por que indireto? Bebia, fumava, brigava. Tem uma cena a gente já dá até para falar disso aqui, né? A gente falou, hoje o evangelho foi sobre a oração, né? Sobre a prece. Vocês oram pelas outras pessoas? Vocês fazem as vibrações em casa por outros espíritos, por outras pessoas? Tem uma cena no filme que é muito legal. Ele está lá, no filme retrata muito bem. Ele está no consultório dele, atendendo o último paciente, já tirando o estetoscópio para ir embora, e a secretária dele fala assim, dá aquela pontadinha assim, olha ali. Aí ele olha para o lado e olha bravo para ela, volta, fala, vamos, atende. Quando ele está no plano espiritual, que ele vai ver quem fazia oração para ele, era só 2 pessoas. A mãe, que mãe é mãe, né? Não tem jeito, mãe, e aquela paciente, que ele nem queria atender, era quem orava por ele. Olha o quanto é bom a gente fazer o bem. E ela fala lá no plano espiritual, nossa, André Luiz, como você é bom, como você é bom. Você veio direto da terra para cá, né? Nem passou no umbral. Então, olha como as pessoas nos veem e olha como a gente tem que ser. Se ele, que nem tratava bem da espiritualidade, as pessoas tinham essa visão dele, imagina nós que estamos aqui, o quanto nós não estamos sendo julgados lá fora, né? Mas seguimos. Suicídio indireto. Por quê? Porque ele não queria se matar, né? Então, ele estava se matando, mas sem querer se matar. Que hoje a gente sabe, cigarro, qualquer tipo de droga, tudo passa raiva, nervosismo, e essas coisas vão acabando com o nosso corpo físico, acabando com o nosso fluido vital e fazendo com que a gente encurte a nossa vida. E ele fala no livro, morri, reconhecia-o agora inútil insistir na incompreensão da realidade. Entretanto, que espécie de vida era a minha? Com essa frase, ele mostra para a gente que ele não estava vivendo bem, ele não teve uma boa vida. E aí vem para nós. Será que nós estamos preparando a nossa vida após a vida?
Será que nós estamos hoje preparados para desencarnar? Se chegasse aqui, né, os socorristas aqui falassem assim, ó, vamos ter um desencarne coletivo. Está todo mundo pronto para passar para o outro lado? Fizemos bem a nossa parte aqui para acordar do outro lado e falar assim, ó, eu vou para o céu, não vou ficar no umbral. Será que a gente está pronto para isso? Ele não estava, né? Vamos lá. Umbral. Umbral, não tem que mistificar. O que é umbral? É isso aqui, é onde nós estamos. Aqui já é parte do umbral. Que em outras religiões fala do purgatório, né? É aqui, né? É um ambiente sombrio, claro, não tem luz, né? É reflexo da consciência culpada das almas dos espíritos que estão ali. Quem está lá sente fome, frio, sede, medo, remorso, todas as sensações que a gente tem aqui, vai sentir no umbral. Por quê? Ele representa o campo vibratório das nossas ações, reações, sentimentos. E aí o suicida acorda em regiões que se liga mentalmente, conforme a posição espiritual que criou. E o que é a diferença do André Luiz? Por que o André Luiz não foi para o Vale dos Suicidas e foi para um umbral qualquer? Porque ele realmente não tirou a própria vida. E ele estava naquele umbral. Ah, mas tem suicídio indireto que vai para o Vale dos Suicidas? Tem. Ah, bebeu demais, ou droga demais, abreviou demais a vida, pode ir para o Vale dos Suicidas. Não vai. Não existe determinismo nem fatalidade, mas pode ir também, tá? Vamos lá. Aí, André Luiz lá no umbral, e de repente, ele sente que existe uma força maior. Ele para e faz uma prece. Como a gente sempre fala da prece, é prece, né? É o que nos ajuda no dia a dia. E eu digo, né? De segunda-feira para mim é um dia super tranquilo. Tem, sei lá, umas 15 reuniões. Mas é tranquilo, porque a semana está começando, não tem nada, porque quinta, sexta-feira é dificílimo. E quando a Heleninha chamou, eu falei, segunda-feira, tranquilo, né? E eu falei, vou preparar a apresentação, deixei mais ou menos. E não consegui parar um minuto para ver, para olhar realmente a apresentação, para ver. Quando eu fui almoçar, eu estava almoçando, falei, hoje eu vou almoçar sozinho, porque eu queria ler, eu queria reler o que a gente tinha para apresentar hoje. Aí fui almoçar sozinho, olhei, aí falei, quer saber? Parei em cima da mesa onde eu estava almoçando e fiz uma prece, porque eu comentei com a Marisaura, é muito gostoso quando você vem se preparar para fazer uma palestra, para dar uma aula, para estar aqui, porque você sente aquele envolvimento da espiritualidade. Você sente que o seu mentor, que os seus espíritos amigos, que os mentores da casa estão do seu lado. E foi bem isso que eu senti naquele momento, porque deu aquela paz assim, ó, falou assim, vai dar certo. Não precisa se desesperar que vai dar certo. E até a fé, né? E que foi o que o André Luiz fez. Ele parou e orou com tanta vontade que chegou o socorro. Que aí os espíritos amigos, Clarencio, né, que é do nosso lar, foi até lá para socorrer ele e levou ele até o plano espiritual, até a colônia de nosso lar. Depois dele ter feito a oração, né, Clarencio e os outros buscam ele, leva para o nosso lar. Esse é o maior exemplo de misericórdia que Deus pode nos dar. Ele nunca nos abandona. É só a gente orar, fazer a nossa ligação, que a gente realmente tem, recebe de novo essa graça, né? Receber. Porque pedir e obtereis, né? É muito fácil, mas também temos que fazer a nossa parte, né? Quando a gente fala do André Luiz, a gente fala assim, ele fez, ele trabalhou, ele virou esse vulto gigantesco da doutrina espírita. E por que ele passou por tudo aquilo? Por que ele teve que passar realmente por tudo isso? Ficar 8 anos no umbral, né? Bom, a gente já volta, a gente já fala do André Luiz. Eu troquei a sequência dos slides aqui, mas vamos lá. A gente tem a colônia de nosso lar, né? Na colônia de nosso lar, ela fica localizada acima do umbral, fica ali mais ou menos, né? Vamos imaginar aqui, a gente tem a nossa atmosfera, né, do planeta Terra, essa camadinha que a gente tem, vamos colocar a camada de ozônio aqui bonitinha, e ele fica aqui, entre a nossa Terra e a esfera, a nossa atmosfera. Fica acima da cidade do Rio de Janeiro, no plano espiritual. Está faltando um E ali, ó. Tá vendo? Eu falei que tinha alguma coisa. Está faltando, não é espiritual, é espiritual, né? E fica acima da cidade do Rio de Janeiro. A gente já vai falar de localização logo mais, tá?
é uma colônia, uma cidade vibrante, organizada, tem 6 ministérios, tem várias atividades. E aí André Luiz fala, nosso lar é uma colônia de trabalho e regeneração. Não é um paraíso de repouso. Então, se alguém está pensando que vai fazer tudo certinho aqui, vai desencarnar e vai ficar lá tocando arpinha, anjinha, esquece. Vai trabalhar tanto lá quanto aqui ou mais, né? E aí o que a gente estava falando, o nosso lar é muito bem organizado. Tem os 6 ministérios, Ministério da Regeneração, que é onde o André Luiz foi recebido, Ministério do Auxílio, Ministério da Comunicação, Ministério da União Divina, Ministério do Esclarecimento. E no meio, bem no centro, fica a Governadoria, que é onde faz toda a administração. Vamos abrir um parênteses rapidinho aqui. Nosso lar funciona. E sempre fala que a Terra é uma cópia mal feita de nosso lar, certo? Porque a gente ainda não está evoluído ao ponto de estar lá. Os nossos amigos, nossos colegas, principalmente com quem eu fiz mocidade e tudo mais, eles sempre perguntam, Rei, você é de direita ou de esquerda? De direita ou de esquerda? Eu falo, eu quero o melhor para o meu país. E se tem uma coisa que nós fizemos, todos nós, eu vou incluir todos nós aqui, porque Kardec fala que o Paulo de Tarso que fala que o bem que não se faz é o mal que se faz, né? Todos nós deixamos-nos seguir como manada lá 2015, 2016, quando começou a polarização, né? Tipo, ou se você é de direita, você não pode gostar do cara da esquerda, se é de esquerda, você não pode gostar do cara da direita. Eu inverti os braços, é proposital, tá? Então, como que eu não posso ser de direita e ter amizade com um cara de esquerda? Como que eu não posso ser de esquerda e ter amizade com um cara de direita? A partir do momento que a gente começa a ter políticos de estimação, eles passam a poder fazer tudo o que eles quiserem e vocês vão validar isso depois, porque você é contra o outro. Você deixa de olhar para as coisas novas. Então, por favor, o ano que vem vai ser um ano de política, isso já está acontecendo, abram a mente e votem no melhor, para a gente ter, quem sabe, uma governança assim, né? Algo próximo disso. Tá? Vamos nos preparar e que não seja como foi 18 e 22, que foi terrível, parece que nós regredimos, né? Então, vamos seguir. Lá funciona, em nosso lar funciona. Política funciona, é bem governado, a administração pública funciona, e vamos trazer isso para nós, né? E uma coisa que... vamos lá. Voltando agora para a parte da lei de causa e efeito. André Luiz sofreu por quê? Porque ele fez as coisas de errado aqui. E o sofrimento dele sempre foi consequência pelas suas atitudes. O bem e o mal que fazemos aqui retorna a nós. Tem um livro da Marlene Nobre que ela faz um compilado das 16 obras do André Luiz, chama A Obsessão e Suas Máscaras. Tem nada a ver com obsessão, mas o nome do livro é A Obsessão e Suas Máscaras. Ele fala de ondas, circuitos e correntes e um monte de coisa de física quântica que eu adoro estudar isso. Ele fala da velocidade do pensamento. Que quando você pensa, o seu pensamento dá a volta no planeta e volta para você. Se você emite um pensamento bom, a onda é curta e é rápida. Ela vai, pega as coisas boas e volta para você. Quando é um pensamento ruim, a onda é mais longa. E ele dá a volta no nosso planeta com uma onda mais lenta, impregnando tudo que é afinidade a ela e volta para você. Então, até por egoísmo, a gente poderia parar de pensar coisas ruins e pensar coisas boas, porque tudo que a gente emite volta, né? Então é bem isso aqui. O bem ou o mal que fazemos retorna para nós. Deus não castiga, apenas educa. Isso é importante para a gente entender, porque em momento nenhum Deus está punindo a gente. Quem está punindo nós é a nossa consciência, que é como André Luiz diz. A morte do corpo não nos transforma em anjos. A vida continua. E a consciência é o nosso juiz. Somos nós que nos punimos. Somos nós que pedimos para reencarnar. Tem até uma passagem do livro onde a mãe do Lísias quer reencarnar. E ele fica lá chorando quando ela resolve vir para cá. Mas por que ela quer reencarnar? Que André até fala para ela que ela não precisa mais reencarnar. E ela diz que ela quer reencarnar porque reencarnando ela vai poder receber a neta que ainda está num processo evolutivo. Olha o amor dessa pessoa. Olha o que move ela. Muitos espíritas falam, eu quero fazer tudo que eu puder nessa vida para não reencarnar de novo. É difícil, né? Acho que a gente vai voltar aqui mais algumas vezes e tem que se preparar para evoluir com o planeta. Senão vai virar Adão, ir para um próximo planeta.
Se alguém tem dúvida quanto à relação, o que é ser Adão, vai para o curso, vai fazer o Principiante Espírita, que vai falar da raça adâmica, você vai entender o que foi essa raça adâmica para nós. Vamos seguir, né? Vamos lá. O que é importante no livro? Ver o quanto André Luiz evoluiu. Ele, no começo, quando ele chegou em nosso lar, ele achava que por ele ser médico, ele podia clinicar, né? Tanto que tem um momento que esqueci o nome da enfermeira, ela fala para ele assim, você quer trabalhar? Então tá aqui, vai limpar. Ele fala, mas eu sou médico, o que eu vou fazer? Vai trabalhar. E aí ele começa a trabalhar essa humildade nele, né? Ele depois de ser acolhido, ele começa a trabalha no hospital, ajuda realmente, ele se torna um grande servidor do hospital. E um momento bem legal do livro é o momento em que ele recebe um brochezinho falando que ele é um trabalhador do bem. Ele fica todo orgulhoso, né, todo vaidoso, é bem bacana, né? E ele passa realmente de vaidoso para um servidor humilde. E aqui está a grande virada do André Luiz, né? Essa virada de chave, né? Ele é um exemplo de transformação moral. Isso é importante para nós. Nós podemos evoluir, nós estamos evoluindo. A nossa tecnologia está lá na frente, né? Tanto que hoje você joga no computador, no celular, tem inteligência artificial, tem tudo, está muito evoluído. Mas e a parte moral? Essa é a parte que nós precisamos evoluir e ainda não estamos conseguindo. Ainda, vamos conseguir, né? Uma coisa que eu sempre costumo... Eu adoro Cortella, alguns autores que não são espírita, porque a gente tem que abrir a nossa mente, não dá para ler só livro espírita, né? Tem muito, mas tem que ler de tudo. E o Cortella, ele fala uma coisa que eu acho muito bacana. Você está fazendo o seu melhor ou você está ficando no possível? Isso faz a gente refletir muito. E não é só aqui na vida espírita, é todo dia, é para tudo, né? Porque, cara, a gente vem aqui falar 20 minutos, 25 minutos. Passa 2 meses estudando, lendo, prepara uma coisa, vira outra, prepara outra, vira outra, e no meio você muda. Não dá para vir aqui e fazer de qualquer jeito. A gente tem que se preparar para fazer o melhor. Porque eu fazendo o melhor para apresentar aqui, eu estou fazendo o melhor para mim. É o que eu falo daquela parte de ser egoísta, sabe? Eu quero o melhor, apresentar o melhor, só que para apresentar o melhor, acho que eu li uns 10 livros. Fui compilando daqui, pega dali, vocês vão ver algumas coisas mais para frente. Então tem muita coisa que a gente tem que fazer, fazendo o nosso melhor, né? Então, vamos lá. O livro nos mostra que realmente a vida continua. O plano espiritual é justo, organizado e amoroso. Porque o plano espiritual não é só lá, é aqui. A gente interage com o plano espiritual constantemente. Kardec fala que todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau. Qualquer um que sente a influência dos espíritos é médium. Então, se nós somos médiuns em maior ou menor grau, nós temos contato com o plano espiritual. Recebemos as informações do plano espiritual. Eu brinco muito com o pessoal do curso, que eu falo que eles têm que saber, têm que reconhecer a voz do mentor deles. Por que tem que reconhecer a voz do mentor? Porque se você reconhece a voz do seu mentor e vem alguém falar no seu ouvido, você fala, opa, não é com você que eu quero conversar, não. Quero conversar com o meu mentor. E aí já afasta de lado. Pelo menos obsessão você não vai ter mais, né? A história de André Luiz não é ficção, é uma história real. E a transformação real, a transformação moral, é possível para todos nós. Isso é importante. Essa é a grande lição que o livro traz para nós. Que todos nós podemos evoluir, né? E aqui fica uma coisa bacana. André Luiz errou enquanto encarnado. Ele não foi um Chico, não foi um Divaldo, não foi uma Ivone Pereira, Sueli, Herculano, Cairbar. Ele não foi esses vultos do espiritismo que a gente tem. Ele foi um médico. Um cara que ia para o bar beber. Era bordel, né? Mas enfim. Ele ia lá beber. Fumava um cigarro. Chegava em casa, brigava com a esposa. E evoluiu, cara. Todos nós podemos fazer isso. E não precisa esperar o desencarne. Podemos fazer agora. E o que é bacana a gente pensar que, assim, quando a gente fala do nosso lar... Vamos lá. Só para a gente finalizar, André Luiz termina o livro, numa parte do livro ele fala: compreendi então que não existe morte. Tudo é vida, transformação
e progresso, certo? Só que o Nosso Lar é uma colônia, uma. Aí você fala assim, eu quero ir para Nosso Lar. Não vai. Sabe por quê? Sabe onde fica o Nosso Lar? O Nosso Lar fica lá no Rio de Janeiro. Ele foi criado para atender as pessoas que desencarnam na cidade do Rio de Janeiro. Não é para o paulista, não é para o baiano. Mas eu quero ir para lá. Difícil, hein? É bem difícil. E aí, eu trouxe para vocês algumas outras colônias para a gente poder conversar. Falar assim, mas é só no Rio? Nós temos... Vocês vão ver que nós temos uma que é bem melhor, tá? No Rio de Janeiro, a colônia de Nosso Lar, ela fica... Lembra que eu falei na camada de ozônio? Ela fica bem grudada aqui na esfera. É umbral, é zona umbralina, né? Foi criada no século XVI. Por que século XVI? Nós fomos colonizados no século XV. Século XVI já teve que criar uma colônia para receber quem ia daqui para lá. E não é a mais antiga. Teve outras criadas lá na Baía de São Salvador e algumas anteriores também. Mas do livro traz essa para nós. Qual a função dela? Regeneração, abriga hospitais, centros de estudo, praças, ministérios administrativos, zona de vigilância e etc. 1 milhão de pessoas em Nosso Lar. No Brasil tem mais de 200 milhões. Como é que vai todo mundo para lá? Não cabe. Então, agora, um pouquinho antes, a Marisaura falou de uma colônia que tem lá na cidade dela, que se chama Colônia São Sebastião do Paraíso. Fica lá em Minas Gerais. E qual a função dessa colônia? Receber os desencarnados com câncer. Olha que legal. Eu não sabia. Fiquei sabendo agora. Esse aqui foi adaptação, sabe? Coisa de última hora, né? O mentor soprou aqui no ouvido, a mentorinha, né? E aí, a gente tem uma bem bacana, chamada Alvorada Nova. Fica aqui na cidade de Santos, né? Só que ela é evoluidíssima. Enquanto o Nosso Lar está aqui, ó, no umbral, ela está lá na 4ª esfera espiritual, está lá em cima. E o que ela faz? Ela é administrada por Cair Bachuta, que eu sou apaixonado pelo Cair Bachuta. Os livros dele são fantásticos, quem puder leia. E a função dessa colônia é voltada para a regeneração. E para reencarnação, ela prepara a reencarnação de espíritos missionários. Eu quero ir para ela, não quero ficar no Nosso Lar. Quero ir lá para a Alvorada Nova, entendeu? Aí já vamos subir alguns degraus, né? Tem só 250 mil espíritos, mais ou menos, lá, certo? Vamos seguir. Redenção. Essa colônia, por mim, ela já tinha que ter acabado. Mas por quê? Por quê? Ela fica aqui, São Paulo, Rio, Bahia, Minas, pega esse pedação... E ela foi fundada na época da escravidão. Sabe qual a função dela? Socorrer espíritos de escravos desencarnados, atormentados e sedentos por justiça. Por que ela existe ainda hoje? Porque ainda tem escravidão no Brasil. Ainda tem pessoas sendo escravas no Brasil. E quando desencarna, vai direto para a colônia Redenção para poder acalmar, apaziguar, porque o espírito fica revoltado, né? Vamos lá. Como tem colônia para o bem, tem colônia para o mal. E essa se chama Gordemônio. Ela fica por volta de toda a esfera do nosso planeta. Não tenho ideia de quando ela começou, porque acho que desde que o mundo é mundo, ela deve estar lá, né? E ficam espíritos espíritos transviados, que desconhecem o bem, que se unem para a prática do mal, para vampirismo. A população deles, sei lá, não dá nem para a gente imaginar quantos espíritos devem estar lá. O Lar de Bênção. O Lar de Bênção é muito bacana, que é uma colônia flutuante, percorre vários locais da Terra. Essa colônia tem parque, ambientes infantis, maternidade espiritual. A função dela é uma escola espiritual para espíritos desencarnados na infância, atua como educandário e abriga o espiritual de criança. Imagina uma colônia só para criança, para receber criança. Só que tem a parte ruim, né? Além dela atender todo tipo de criança, tem recebido muitas vítimas de abortos voluntários, de mães que praticam o aborto. As crianças estão indo direto para lá, que aí faz atendimento psicológico e espiritual. E colônia de música também. Essa colônia de música ela fica por cima da nossa cidade aqui. Colônia de socorristas, aí já são colônias de socorristas, tipo, pega daqui e manda para lá, né? Essa colônia, socorristas de moradia, ela é temporária. O que faz? O espírito não consegue ir direto para o Nosso Lar, que é aqui próximo. Ele passa um tempo aqui, depois vai para lá. Dr. Bezerra de Menezes também fica acima da nossa cidade, que é uma colônia transitória. Aí, o posto correncial Servos de Maria, ela é para atender suicidas. Essa é uma colônia que está crescendo muito, infelizmente.
porque na nossa sociedade, no mundo, o número de suicídios tem aumentado muito, muito. Eu estou terminando. E aí, a Escola Irmãs é para quem tem conflitos na parte sexual, certo? E a Colônia Transitória Fabiano de Cristo também faz parte para pegar daqui e leva para lá. E o Instituto de Confraternização Universal, essa eu falo para vocês que eu consegui ver muito de perto, que ela pega aqui a nossa cidade de São Paulo, pega da Zona Sul, Zona Norte, Leste, Oeste, que ela trata muito dessa parte de artística, a parte de música, a parte de mocidade, era a colônia que mais estava próxima da gente. E de desenvolvimento espiritual, que é uma colônia na espiritualidade que recebe os espíritos para que eles façam, para que eles tenham a sua evolução espiritual no plano espiritual, preparando para reencarnar. Foram só esses livros que eu tive que estudar, e mais algumas leituras extras, algumas palestras que tive que assistir, e deixar só uma sugestão para vocês. Se nós queremos evoluir, faz só isso aqui, ó. Tira 30 minutos do seu dia para estudar Kardec. É só isso. Tá simples, não precisa de nada demais. Seu dia tem 24 horas. Tira 30 minutinhos para estudar Kardec e ler as nossas obras básicas. Que Jesus nos abençoe. Isso aqui não preciso. Não dá. Obrigada. Bom, pessoal, vamos agradecendo com muito carinho o Reinaldo, que nos trouxe essa aula, né, maravilhosa. E fica aqui também o convite para que todos possam aproveitar um pouquinho mais do conhecimento do Reinaldo através dos nossos cursos, porque ele é um dos coordenadores, tá bom? Então, agora, com muito carinho, sentando de forma que facilite a passagem dos nossos médiuns pelo corredor, pelos bancos, né? Nós vamos fechando os olhos e mentalizando tudo que aqui viemos buscar e aproveitando a terapia do passe, que se inicia nesse instante, com muito carinho, com muito amor, sentindo a presença das equipes espirituais e nos ligando através do centro de força coronário. E as luzes emitidas por essas equipes amorosas, que conhecem as nossas necessidades, elas vão percorrer o nosso corpo. Então, no centro de força frontal, as luzes vão promover e intensificar os nossos pensamentos no bem, como nos trouxe o querido Reinaldo. Vão também permitindo que o nosso olhar seja mais doce e que possamos contemplar as belezas imensas, inúmeras que o nosso Criador nos oferece todos os dias. Essas luzes agora, elas vão para o nosso centro de força laríngeo, e as nossas palavras são tratadas com mais docilidade, afabilidade, ternura, para que possamos sempre levar o consolo a quem precisa, sem julgamentos, sem condenar ninguém, pois todos aqui estamos nesse processo evolutivo. As luzes agora vão até o nosso centro de força cardíaco e no nosso coração vão potencializar o amor, esse sentimento que precisamos colocar em prática o tempo todo, com todos que nos cercam.
Agora as equipes espirituais vão direcionar suas luzes de tratamento, de restauração, nos centros de força gástrico, esplênico, genésico, e vão promover o restabelecimento de todos os órgãos que envolvem esses centros de força, para que aquilo que nos alimentamos através da nutrição que cada um aqui adota, seja bem absorvido e o seu metabolismo realizado com eficiência, mas que também aqueles sentimentos que nos alimentam, como a mágoa, o rancor, a raiva, que nos fazem tanto mal, também possam ser eliminados, deixando o nosso corpo livre desses sentimentos negativos que não nos fazem nada bem. As luzes agora percorrem as nossas pernas pela frente, contornam os nossos pés, sobem pela parte de trás das nossas pernas e atingem o centro de força básico, na altura da nossa cintura, e vão percorrer toda a nossa coluna vertebral, fortalecendo a nossa estrutura física, para que possamos seguir firmes, fortalecidos. E fechando novamente no centro de força coronário, essas luzes nos colocam numa verdadeira cúpula protetora, fortalecedora, durante toda essa semana. E agora que nós já recebemos esse tratamento amoroso, cuidadoso, individual, para cada um aqui presente, nós temos condições de doar. Então vamos enviando com muito carinho, com muito amor, as melhores vibrações para todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, seja qual for o motivo. Vamos mandando vibrações de amor para todos os nossos irmãozinhos que retornaram ao plano espiritual e seus familiares e amigos que aqui estão vivenciando essa separação física. Vamos envolver com muita alegria os irmãozinhos que estão chegando novamente a este planeta Terra, que possam nos trazer coisas boas, bons exemplos. Vamos envolvendo esta casa e as casas co-irmãs e os eventos, principalmente agora sábado, essa noite da pizza, para que tudo corra de forma perfeita, com muita alegria e harmonia. E assim, nós vamos agradecendo pela vida e envolvendo a nossa querida Marisaura, que dará sequência ao trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos vibrando, pedindo ao plano espiritual, à corrente médica, que traga até os nossos vasilhames a medicação necessária para todos os problemas que nós possamos ter de saúde física, saúde psíquica, saúde emocional, e que assim esses medicamentos possam se transformar no nosso corpo, na cura tão necessária para prosseguirmos a nossa jornada evolutiva. Que a equipe espiritual dos laboratórios que estão manipulando
as seivas das florestas, das flores, das plantas, que possam trazer até os vasilhames que aqui estão, aos vasilhames que estão em casas, as jarras, os filtros, trazer a medicamentação necessária para todos aqueles que forem tomar as suas águas. E assim, agradecendo ao plano espiritual todo esse envolvimento de cura, nós vamos agradecendo ao nosso palestrante que hoje nos lembrou o quanto devemos estar focados na nossa evolução, agradecendo ao plano espiritual a oportunidade de estarmos aqui essa noite. Nós rogamos proteção para a nossa semana, no ir e vir, aonde estivermos, nos nossos trabalhos, nos nossos lares, junto às nossas famílias, e assim nós vamos encerrando o nosso trabalho, agradecendo e também levando a todo o planeta Terra este agradecimento de luz, de paz, de fraternidade, e que todos os nossos irmãos possam receber nesse instante esse passe que se fez no salão e a fluidificação em toda a água do planeta. Graças a Deus, mais uma vez, por estarmos aqui nesta casa de paz e amor e estarmos recebendo toda essa orientação e toda essa medicamentação agora em nossos corpos físicos, junto com as nossas águas, e que nós possamos ter uma semana de luz, de paz e de amor junto a todos os nossos familiares. Que todos tenham um feliz regresso aos seus lares, com muita luz, com muita paz, com muita fraternidade. Que todos tenham uma semana de muito amor. Graças a Deus. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.